Se você estava procurando uma maquiagem para usar em qualquer ocasião, que seja fácil, rápida e simples de fazer, fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo. Eu já estou com o meu rosto lavado. Eu sempre começo a maquiagem usando um hidratante, que é indispensável, né? Usar o hidratante. Então eu pego e vou aplicando pequenas quantidades no meu rosto. Eu tô usando esse hidratante aqui da Eudora. Eu gosto muito dele, que ele não deixa a minha pele oleosa, ele deixa bem hidratada e a pele ela fica bem uniforme. Em seguida, depois que eu esperei o hidratante secar, eu gosto muito de usar blindagem nas minhas maquiagens, porque ela fica com uma durabilidade bem maior. Eu tô usando essa blindagem aqui da Catherine Hills. Eu geralmente aplico 5 gotinhas dela na minha pele. Eu também gosto de esperar um pouquinho essa blindagem fixar bem na minha pele, para eu poder aplicar a base. E trago sempre um pouquinho assim pro pescoço. Eu tô usando sempre agora essa base da Fally Beauty, que eu gosto muito dela. Além de ela ter um custo-benefício, ela também deixa a minha pele bem bonita. Eu gosto de aplicar com pincel, mas hoje eu vou aplicar com vocês na própria esponjinha, que também é muito rápido de você aplicar. Aí eu pego um pouquinho de base na esponjinha e vou espalhando no rosto todo. Eu, particularmente, gosto de aplicar a base sempre de baixo para cima, porque eu vejo que ela deixa assim meus poros, deixa mais eles fechadinhos, que quando eu arrasto ou passo de cima para baixo, eu sinto que os poros ficam muito aparentes. Já dá para vocês perceberem a diferença da base e sem base. Olho sempre os cantinhos também para ver se não tá faltando base. Às vezes, quando eu não presto muita atenção, pode ser que falte um pouquinho nos cantinhos, mas é só você olhar bem e ir aplicando. E agora eu vou vir com esse corretivo, que também é da Fally Beauty. Eu acho, pra mim, que ele espalha super bem, ele cobre bastante. Aí eu gosto de colocar só uns pontinhos para dar uma iluminada. Ó, eu aplico nessa área. Eu também gosto de aplicar bem aqui no cantinho da boca e aqui no meio do nariz. E aí eu venho com a esponjinha, dando leves batidinhas também. E é legal você, ó, dar uma olhadinha pra cima, que ajuda na hora de espalhar. Vocês podem ver a diferença, como é que fica. Eu geralmente gosto de usar o corretivo um tom mais claro que a minha pele, pra não ficar muito branco, ou na hora que você for fazer uma foto, você tirar a foto e fica um aspecto assim esbranquiçado embaixo do olho, aí eu não gosto tanto, é só pra dar uma iluminação. Ó como é que fica. Eu gosto bastante de usar nesses pontos. Aí eu venho com essa paleta aqui de contorno, que eu pedi, foi nessas lojinhas aí da China, e ela é da Carla Secret. Aí eu gosto bastante de usar ela, e também gosto de aplicar um pouquinho de blindagem, porque ela fica um pouco durinha assim logo que você vai usar. Então tu pega e deixa uns 5 minutinhos a blindagem no contorno, ó. Aí eu aplico umas duas gotinhas, e aí eu venho com um pincelzinho, ó, e vou misturando. Aí eu gosto de deixar ele agindo um pouquinho, que aí fica mais fácil de aplicar. Eu pego esse contorno e eu gosto de aplicar aqui nesse ossinho que a gente tem no rosto. Quando você toca, você consegue sentir. Então eu venho aqui de perto do cabelo e vou levando mais ou menos até o meio do meu rosto. Aí eu apliquei essa quantidade. E isso eu vou fazer no outro lado também, sempre levando lá pertinho do cabelo pro meio. Eu venho com a esponjinha e vou dando leves batidinhas pra gente tirar o excesso, pra não ficar marcado. Eu venho também com esse contorno no nariz. E eu gosto de aplicar essa técnica aqui, que eu sempre uso, que é muito mais fácil pra gente ter controle do tanto de fino que a gente quer deixar esse nariz. Eu venho aqui embaixo, ó, e olho a entrada do meu nariz e aplico aqui, ó, logo no início, e vou levando ele até perto da minha sobrancelha também. Não tem problema se não ficar, tipo, exatamente retinho, porque na hora de esfumar ele vai ficar bem legal. Aí eu faço isso do outro lado também. Eu geralmente gosto de fazer essas linhas uma mais perto da outra, que o teu nariz vai ficar mais fino ainda. Ele vai ficar assim, e aí a gente vem com a esponjinha novamente, dando leves batidinhas pra gente tirar essa marcação. Ó, acho que vocês conseguiram perceber a diferença no nariz, que eu tenho
essa bolinha aqui no nariz, mas quando eu faço esse contorno, eu acho que ele dá sabe, uma afinadinha, deixa assim, bem mais bonito, né? Eu também gosto de usar o pó solto, né, que eu uso também, que é da Fine Beauty. Eu não vou esconder que eu gosto bastante dessa linha, porque além de ser barato, né, um custo-benefício, ela entrega uma boa maquiagem. E aí eu pego, ó, um pouquinho aqui e vou aplicar embaixo dos meus olhos. Eu gosto de olhar pra cima pra não acumular produto. Aí eu venho aplicando. E eu gosto de deixar, gente, esse pozinho durante a maquiagem, porque quando eu tiro ele deixa assim o rosto bem, bem bonito, sabe? Fica muito bonita a pele. E aí eu geralmente gosto de aplicar o pó solto nos lugares onde eu tenho mais oleosidade. Geralmente é embaixo dos olhos e aqui, ó, no meu nariz, no ladinho e no meio da minha testa. Aqui no queixo também. E outro ponto que eu gosto de usar é aqui embaixo da bochecha, e eu venho até aqui a metade também. Aí fica assim. Aí a gente vai para a parte que mais interessa nós todas. E aí eu vou começar a fazer um olho, gente, que ele é bem simples e vocês vão gostar. Que vai dar uma levantada no nosso olhar. E hoje eu vou usar essa paleta aqui do Harry Potter, que é em parceria com a Quem Disse Berenice. E eu fiquei apaixonada por essa paleta, porque ela tem vários tons assim bem coringa pra gente usar no dia a dia. E tem também cores assim bem vivas e bonitas. Hoje a gente vai usar esses tons aqui. Esse tom aqui de marronzinho, que eu sou apaixonada, que a gente pode montar qualquer maquiagem pra gente sair, né? Vou começar usando esse tom aqui de marrom mais clarinho. Gosto de pegar um pouco de produto, gente, e tirar o excesso, tá? Principalmente pra quem tá iniciando a maquiagem e não tem muito controle de sombra, é muito bom você tirar o excesso, pra você não se sujar. Eu tô usando esse pincel aqui, que é da Nina Secret, e eu amo esse pincel porque ele espalha bem, ele esfuma, deixa o olho muito bonito. Eu gosto de pegar aqui, ó, bem no cantinho externo do olho, eu aplico bem no cantinho a sombra. E eu venho com a pontinha do pincel e eu vou levando ele de leve pra fora, ó, essa sombra. E venho girando, ó. Movimento giratório sempre de fora pra dentro. Daí a gente vem aqui pra cima, o restinho, ó, e vai puxando, sempre girando, de fora para dentro. Acho que vocês conseguem perceber que, ó, essa sombra ela já deu uma levantada no meu olhar. E a gente nem precisou pegar muito produto. O segredo é você esfumar para ele ficar mais bonito, né? Fica um olho mais bonito e não fica marcado. Agora eu vou vir com esse tom aqui mais escuro, sempre usando um pincel, gente, fofinho, que é esses pincel de esfumar mesmo. Quanto mais fofinho, ele fica com acabamento melhor. Aí eu vou aplicar aqui no cantinho, ó. É uma coisa bem leve, não fica marcada, ó. Sempre esfumando, lembrando, gente, que é importante você sempre, ó, girar o pincel, sempre de fora para dentro, que dá um acabamento muito bonito. Aí agora dá para vocês perceberem a diferença, ó. Agora eu vou vir com corretivo e a gente vai fazer um cut crease, que é o olhinho marcadinho, que ele vai fazer toda a diferença nessa maquiagem que a gente tá fazendo hoje. Taipan, eu não consigo fazer esse traço, ficar todo torto, porque às vezes falta mesmo manejo da gente e treino, né? No dia a dia a gente vai pegando. Eu geralmente gosto de pegar aqui e aplicar, ó, o corretivo bem no cantinho do meu olho. E aí, gente, eu vou baixar minha cabeça, porque lá em cima ele vai marcar certinho onde eu vou fazer o cut crease. Aí eu vou baixar e vai ficar assim, meio estranha, mas faz parte da maquiagem, né? Tudo pela uma make bonita. Ó, gente, aí, ó, você percebe que aqui, ó, já deu uma marcadinha, então fica mais fácil de você ir estruturando esse cut crease. Aí aqui, o que você vai fazer? Você vai apoiar a esponjinha e você vai fazer isso aqui, ó. Amassar ela. E agora, dessa paleta eu vou vir aqui, ó, e vou pegar esse tom, que ele é um tom cintilante, ele tem um brilho lindo, e eu vou aplicar com o meu próprio dedo mesmo. Ó, eu pego uma quantidade de produto e venho onde eu fiz o cut crease, aplicando ele, ó. Que ele vai dar uma luz nessa maquiagem. Ele já deu um. Aí eu volto aqui, ó, com esse pincel fofinho de esfumar, gente, eu vou pegar
um pouquinho desse tom mais escuro de marrom, tiro o excesso e aí eu só vou dar uma esfumadinha bem no cantinho do olho, só para dar esse degradê, sabe? Que fica assim, um olhar mais chique. Agora eu vou fazer um delineado e eu tenho esse delineador aqui já faz um bom tempo, que ele é da Finza e ele tem a pontinha, ó, que vocês podem ver, ela é bem fina. Só que eu tô usando o delineador da Eudora. E aí eu gosto muito dele, só que a pontinha dele não é tão fina quanto essa. Então, quanto mais fino for a ponta do seu delineador, mais acabamento você vai ter no seu delineado. Eu pego um pouquinho de produto de um delineador, que é o da Eudora, na pontinha do delineador da Finza, né? A gente tem que fazer de tudo por uma make bonita. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em fazer delineado, né? Você vai pegar bem no cantinho do seu olho, ó. Vai pegar bem no canto do olho. E puxa assim. E aí, ó, é bom descer o olhar um pouquinho, que você tem um pouco de noção de onde você vai puxar. E bem aqui, ó, nessa dobrinha, você puxa, ó. Aí você já consegue fazer um esboço do seu delineado. Aí aqui você vem puxando o outro pincel do delineador da Eudora e vou preenchendo. Aí eu venho puxando aqui com o pincel da Eudora, bem rente ao cílio, que aí a gente vai definindo esse delineado. Agora, ó, com esse pincel super fininho do delineador, a gente vai fazer um delineado na frente, bem fininho. Eu gosto de colocar aqui dentro dessa bolinha, gente, de dentro do olho, aí puxar. Ele fica bem fininho, ó. Aí eu venho e dou uma puxadinha pra cá. Pincel fininho faz toda a diferença. Aí eu venho aqui em cima, dou uma olhadinha pra ver se tá certo e vou preenchendo aqui também. E se vocês quiserem fazer delineados mais fáceis, com mais truques e dicas, vocês deixem aqui nos comentários, que eu vou trazer várias formas de como fazer um delineado descomplicado. Agora eu vou aplicar o lápis preto da Eudora, esse que eu tô usando, e eu venho aqui na linha d'água, ó, esfregando de vai e vem. Aí olha só como é que fica, ele dá um olhar mais charmoso, né? Eu venho, aplico. E o legal desse lápis de olho, gente, é que ele já vem com a esponjinha pra gente esfumar, né? Aí eu venho aqui no cantinho com essa esponjinha, ó, e vou fazendo vai e vem. E se você não tiver um lápis de olho que não tem essa esponjinha, também tem o pincelzinho que dá pra gente esfumar. Dá pra gente esfumar com esse, que ele é um pouquinho mais grossinho, e tem esse que pra quem não tem muita agilidade, ele ajuda bastante. Que aí você vem bem no cantinho do olho, ó, e puxando ele é bem tranquilo, ele é bem fininho, então ele ajuda bastante a gente a esfumar. Agora eu vou pegar esse iluminador aqui, com esse pincelzinho fofinho, ó, eu vou pegar um pouquinho de produto e aí eu quero iluminar embaixo da sobrancelha, pra ficar aquele olhar bem bonito, ó. Aí eu venho bem aqui e aplico, ó. Dá uma boa iluminada. Venho aqui com o pincel fofinho, gente, venho tirando o excesso do pó solto que a gente passou. E a gente vai fazer agora a sobrancelha. Eu não sei se vocês são do time das sobrancelhas que são marcadas ou da sobrancelha que é esfumada. Eu gosto mais dela esfumadinha. Tô usando essa pomada aqui que é da Ruby Rose. E aí eu coloco sempre um pouquinho de blindagem, porque ela é bem, a textura dela é bem grossinha e ela deixa mais fluida, né? Aplicando a blindagem dentro dela. Eu venho aqui no início e marco, ó. No início vou levando até o fim. E aí eu venho aqui em cima, faço a mesma coisa. E o restinho eu vou preenchendo. Aí eu venho aqui, tiro o restinho, ó. E eu venho com esse pincel aqui, que ele é uma escovinha, e venho tirando, ó, o excesso dele, penteando pra cima. E pra gente finalizar o lado desse olho aqui, eu venho com o rímel. E geralmente eu gosto de fazer ou um zigue-zague, ou pentear esses cílios todo pra um lado só. E espera assim um minutinho, que aí ele deixa o cílio gigantesco. Eu, além da máscara de cílios, eu gosto muito de aplicar cílios postiços. Eu não sei se vocês gostam de usar ou vocês têm vontade de usar e não sabem aplicar. E se vocês não souberem aplicar, deixem aqui nos comentários que eu vou ensinar para vocês várias técnicas de como você pode aplicar o cílio sem ter tanta dificuldade. Olha como ele vai ficando.
a gente pega um pouquinho e também aplica embaixo, pra quem gosta, né? Que não é todo mundo que gosta, mas eu particularmente gosto. A gente só vai finalizar esse lado com blush e com contorno em pó, que eu gosto de usar também. Eu vou pegar um pouquinho dele, dou leves batidinhas e tiro o excesso. Aí eu venho aplicando aqui, sem apertar, que ele dá um acabamento, sabe? Não precisa botar força no pincel. Aí aqui eu vou pegar esse blush e aí eu também pego um pouquinho dele, tiro o excesso com o mesmo pincel, ó. Vou aplicando aqui, ó, na bochecha, dando leves batidinhas, dá uma vida, né? Eu vou fazer o outro lado, exatamente o que eu fiz desse lado, e eu já vou voltar aqui com vocês para trazer essa maquiagem pronta. E esse é o resultado da maquiagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se surgiu alguma dúvida em vocês, deixem aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. E se vocês puderem me seguir lá no Instagram, podem mandar mensagem pra gente conversar, tirar dúvidas de maquiagem, eu vou ficar muito feliz. E até o próximo vídeo.